Oi, pessoal, tudo jóia? A gente vai começar agora a live com a Kátia Chames. Estamos aguardando a entrada dela. Nós estamos aqui no Festival do Barro, que é um evento que está na sua terceira edição. A gente está aqui fazendo o festival online, sendo que as outras edições foram presenciais aqui em Porto Alegre, no Vila Flores. E agora a gente está aqui em quarentena, né? Então a gente está usando os recursos digitais para continuar mantendo o Festival do Barro ativo, mostrando um pouco da cerâmica que é feita aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde a nossa amiga Kátia é uma das grandes expoentes, né? E ela também tem um trabalho lindo de utilitários. Vou aproveitar para comentar aqui também que nós temos o nosso site, o www.festivaldobarro.com.br, onde vocês podem conferir toda a nossa programação, né? E ver ali quais são as lives que vão ter amanhã. Nós vamos ter lives com os escultores Alejandro Ruiz, também com o Mário Cladeira. Vamos ter uma live sobre panelas com a Tânia Schmidt. Vamos ter uma live sobre a história da cerâmica no Rio Grande do Sul com o Rodi Nunes. Vamos ter uma live com a Adma Corá também, uma grande ceramista experiente aqui da nossa região. Enfim, né, a gente está com uma programação extensa e muito interessante aí para quem gosta de cerâmica. Amanhã às 14h tem oficina prática de cerâmica, aprendendo a fazer bolas, né, esferas de cerâmica com a Mariana Wartschow. Vai estar demais, né? E em seguidinha aí a Kátia vai entrar para conversar com a gente. No nosso site nós temos também uma feira de cerâmica, onde você pode ver um trabalho variado, né, de uma série de artistas aqui da nossa região. E uma exposição que a gente chama de disposição, para mostrar que a gente realmente está disposto, né? A gente tem uma energia que a gente está colocando nos nossos trabalhos aí de cerâmica, sejam esculturas, sejam utilitários, sejam decorativos, né? Artesanais, tem uma série aí de estilos e, enfim, né? Todos eles muito belos e que vale a pena conferir lá no nosso site. O Festival do Barro, ele é feito todo de forma colaborativa. Nós somos um grupo de pessoas que doam o seu tempo, né, doa a sua disposição. E por isso a gente também pede quem pode ajudar, né, para dar doações. O festival que nós fazíamos sempre presencial, a gente tinha as caixinhas de doação nas atividades, né? Como estamos online, então foi disponibilizado uma conta poupança, né, de um dos ateliês aqui nossos da região, e você pode ali fazer qualquer contribuição de qualquer valor para manter o nosso site, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho, né, ao longo do ano também com algumas atividades, né, não precisa ser só lá no finzinho do ano. E, enfim, né, estamos felizes aqui de ver vocês acompanhando a gente. Eu vi que a Kátia já está aqui no nosso ambiente, estou só aguardando que ela faça o convite. Ó, estou aguardando já a entrada. Já vamos receber a nossa convidada para dar continuidade no bate-papo. Oi, Oi, Kátia! Michele. Tudo bom? Que bom te Tudo, ver. tudo bem. Então, seja bem-vinda, né? Obrigada por Obrigada. fazer parte do festival, né? Uma alegria estar te recebendo, né? E, Coisa enfim, boa. vou passar um pouco a bola para ti, né? E para tu, enfim, te apresentar. E já vou lançar assim aquela primeira provocação, né? Como é que tu começou na cerâmica? Né? De onde é que veio essa paixão? Como é que isso tudo se desenvolveu aí no início da tua carreira? Bom, fazem mais de 25 anos, assim, profissionalmente menos, fazem 20 e poucos, mas eu
desde pequena, sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, artesanato. E meu primeiro contato com argila foi bem na infância, porque eu tenho uma irmã que durante as viagens de família, de carro, ela pedia que parasse o carro para pegar um pouco da argila dos barrancos que tinham na estrada. Então, eu tive a sorte de nascer numa família que valorizava esse tipo de prática, valorizava o feito à mão, né? A arte, artesanato. Depois tive outra sorte, que foi de estudar numa escola que tinha artes manuais. E aí tinha aulas de madeira, de metais, enfim, tinha outra, eu não estou me lembrando, tinha mais alguma coisa e tinha de cerâmica. E ali, naquele momento, eu pude completar o entendimento da cerâmica, que tinha todo o processo nessa escola. Tinha a modelagem, depois a pintura e depois a queima. E aí depois nunca mais trabalhei com argila. Depois só na vida adulta, perto dos 30 anos, que eu, por curiosidade e vontade de experimentar, fui fazer umas aulas no CDE, que agora, infelizmente, né, fechou e tal. E ali eu fiz aulas com a Giza, não sei se tu conhece, a Giza Meirelles, e com a Isane, que recém tinham se formado na universidade. E aí me apaixonei. Eu tinha outra atividade, eu trabalhava com tecelagem, que também era uma atividade bem artesanal, né? Porque era naquelas máquinas de tricô à máquina, então eu tecia, cortava, costurava. E fiquei paralelamente trabalhando com argila durante um tempo, e aí depois abracei só a cerâmica mesmo. Passei um pouco pelo Ateliê Livre, rapidamente ali com a Suzana, depois fiz um outro curso com o Zezé, não sei também se tu conhece, acho que, não sei se é do mesmo A gente não círculo, conhece todo mundo, né? Assim, porque muita eu gente, sou do Ateliê Livre na maior parte da minha formação, né? Mas sim, legal ouvir de ti, assim, todas é. essas pessoas assim, que te E sabem, né? sim, ali teve um despertar, uma paixão de poder ver assim esse material tão generoso, né? Que é a argila, porque é generoso, né? Tão generoso, tão lindo, apaixonante. Mas eu percebi que o meu aprendizado mesmo ia ter que ser a experiência que eu ia ter e como eu ia conseguir aprender mesmo era trabalhando. Então eu comecei a trabalhar muito em casa, com acertos e erros, muitos erros. Era uma época, eu sempre falo para os alunos, porque eu dou aula, né, também, como tu, né, a gente. E Então eu sempre falo para os alunos e para as alunas, que eu comecei numa época que eu tinha tudo para parar, porque era tudo muito mais complicado, né, Michele? Assim, as argilas eram. Não é que fosse um difícil acesso, mas era assim, tinham que trabalhar. As argilas elas vinham mais rústicas, informação quase não se tinha, os grupos eram muito fechados, quem sabia não passava informação, não tinha internet, não tinha essas facilidades, era alguns livros, e até agora me lembrei que o primeiro livro que eu ganhei de cerâmica foi de um cunhado. Essa live está servindo para fazer uma retrospectiva, né? Eu sei que daqui a pouco eu vou falar mais dos utilitários, tudo, mas sempre quando a gente fala da trajetória,
acaba sendo, dá uma emoção de isso. Isso. Com certeza, eu comento isso também, né? De que as pessoas falam, ah, é porque usar esmalte em pó e tal. Eu disse, olha, quando eu aprendi só tinha esse, nem tinha Sim, toda a idade, né? E hoje em dia tem mais recurso mesmo, né? sim. Mas a gente, na verdade, a dificuldade até ensina, né? Tu não acha também? Muito, muito. E a experiência, na realidade, é bem a origem da palavra, é experimentar. E Exatamente. é erro e acerto e persistência, mas também é quando acerta sentir aquele. Eu digo que eu sinto um frio nas costelas. Às vezes eu abro uma fornada, tá, muitas às vezes não dá certo e tal, mas quando dá, eu sinto uma coisa que eu não sei o que explicar direito o que é, mas eu sinto uma emoção bem visceral mesmo. E aí, ao longo desse tempo, também, há muitos anos atrás, tiveram algumas coisas transformadoras, né? Eu comecei a trabalhar bastante sozinha, era um trabalho bastante solitário, larguei aquela parte da tecelagem e tal, mas eu fui até São Paulo e conheci o Pascoal das argilas. Eu sei que hoje em dia tem muitas argilas ótimas e tal, mas eu não tenho como não falar nele, porque quando eu conheci ele, e eu fui dar uma volta pelos ateliês de São Paulo, porque eu recém tinha montado o meu, foi em 2002, aqui na Felipe de Oliveira. Eu montei, depois eu conto um pouquinho. Bom, eu montei o ateliê depois de dar aula um tempo sozinha. Depois eu Bom, eu trabalhei, daí fui dar aula em alguns ateliês, e depois senti a necessidade de ter um espaço para eu dar aula e para eu poder trabalhar mesmo, né, à vontade, que não fosse em casa só, e montei o ateliê. E aí eu fui para São Paulo, e aí procurei o Pascoal, e aí foi uma bela parceria, né, um material ótimo, que eu uso até hoje, e também ele me deu suporte para várias coisas, assim, foi um salto mesmo, foi poder trabalhar com uma argila boa, poder perguntar para alguém e me responderem assim, o que eu faço com isso, com aquilo, e a pessoa sempre ali disposta a ajudar, enfim, e isso é importante, eu não posso deixar de falar. E é uma pessoa séria, né, geólogo e tal. E aos poucos, e outra coisa que eu também sempre digo, porque da dificuldade, né, da época que eu comecei, porque eu também fazia muita escultura. E então era assim, a escultura cerâmica era desvalorizada porque não era um material nobre. Eu não Ah, sei se tu sim. chegou a pegar isso, Michele, mas quando eu comecei era assim, cerâmica não é um material nobre, né? Tinha que ser um bronze ou enfim. E o utilitário passava por um preconceito porque não era arte, era uma coisa menor. Então foi bem dramático. Mas eu sempre fui fiel ao que eu sentia, sempre me sentia encantada e tal, e gostava muito do processo e dos resultados e segui. E aí, com o tempo, fui me focando bastante nos utilitários. Eu comecei a trabalhar sozinha no ateliê, eu trabalhei durante uns 10 anos sozinha, não tinha ninguém para me ajudar na limpeza, nem no jardim. Tu conhece a casa hoje, né, Michele? Como é o Conheço, ateliê? é lindo. É, Adoro então, lá. ai, que bom. Né? Ah, Vontade de ficar lá. E eu me lembro de um primeiro trabalho que eu vi teu também, quando eu conheci o teu trabalho, a primeira vez, fazem muitos anos, numa feira. Ah, é verdade. Eu E lembro. eu fiquei Aham. muito impressionada com os detalhes. Aí assim, eu e o Lúcio,
O Lúcio, então, depois que eu montei o ateliê, depois de 10 anos sozinha lá, eu comecei a montar uma equipe, daí já chamar alguém para me ajudar com a mão de obra, chamar jardineiro. Daí depois eu fiz o Lúcio, que é meu companheiro, que é músico e pinta, passou a trabalhar comigo lá. E depois de um tempo ele passou a dar aula junto e tal. Foi um processo, foi enfim, foram surgindo coisas novas. Kátia, porque eu também, eu seduzi o Paulo para cerâmica, cerâmica foi, estamos juntos aqui também. É, Uma parceria, nossa, como faz? é bom, né? Eu só me chateio com uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atenta quanto mulheres, né? Porque tá bem, eu trabalhava lá no ateliê já há mais de 10 anos sozinha, pesquisando. É claro, o Lúcio, ele é muito talentoso, tudo que ele faz assim muito bem. As pinturas são espetaculares, as esculturas são espetaculares. Aqui ele toca piano, ele toca baixo, bom, enfim, ele tinha um estúdio de música lá no ateliê, mas eu fico muito de cara porque a gente teve esse trajeto, eu acho que contigo também, e aí às vezes até mulheres me dizem assim, ah, não, a Kátia consegue, porque tem o Lúcio. Ah! Que machismo, né? Não entra em questão que eu ensinei o processo cerâmico, que a gente divide, que, né? Não, não, tem um homem ali, né? Isso me incomoda bastante. Não, mas a gente segura a onda legal, né? Porque É, existe essa, é uma parceria, né? Então sim, eu não eu lido bem com isso. Em que pese eu concordo contigo que as pessoas tendem a diminuir o nosso esforço muitas vezes, né? é. E todo um trajeto, uma caminhada, né, para a gente chegar até aqui. E que era o outro assunto que a gente tinha falado, né? Sobre as mulheres empreendedoras da cerâmica, Sim, né? é, Que é uma área que tem um protagonismo feminino, né? Eu vejo muito sim, isso, né? é Muitas verdade. mulheres fazendo cerâmica e que abrir, aliás, vou dizer isso, tá? Vocês Tá. são inspiração para mim. Quando eu decidi abrir ateliê, eu pensei, poxa, olha só, a Kátia conseguiu, a Suzana conseguiu, a Adma conseguiu. Pô, eu vou acreditar que eu também vou conseguir, sabe? Tem espaço, sabe? Vamos fazer o nosso trabalho e acreditar na nossa Claro, capacidade. Então, para mim fez muita diferença vocês terem sido essas precursoras, né? Que eu conheci, claro, tem outras até na cidade, mas vocês estavam mais próximas, assim, de eu conhecer e ver que estavam aí abrindo. ai Então, que bom. agradeço por terem aberto os caminhos para a gente poder seguir e trilhar também. Né? Mas que bom. Fala, Eu vi. pode falar. Mas o que eu vi, que eu não terminei de falar, que quando eu vi o teu trabalho, eu vi que ali tinha essência, tinha qualidade, tinha envolvimento, sabe? Não era que nem às vezes eu faço assim alguma coisa e digo, não, mas isso aí, para que colocar isso no mundo e tal? Não, era um trabalho muito especial, muito detalhado, muito rico, muito harmonioso. Eu me lembro, eu acho que era uma cor de verde turquesa, uma cor clara, não sei se eu estou enganada, mas eu me lembro muito bem. E depois, quando tu foi no ateliê, eu também fiquei muito feliz, porque a gente tem muitas parcerias, né? O ateliê, eu te falei, né, que o ateliê acaba sendo uma realização de sonhos, então a gente consegue realizar vários ali na. Então, uma das parcerias com Israel, que tu fez o curso, eu fiquei muito feliz que foi também. Que bom que a gente está podendo conversar sobre isso. Mas, enfim, eu vou direcionar então para a parte dos utilitários, que eu imagino que Ótimo, muita gente veio assistir, veio pelo assunto também, né? E queria certo? ver um pouco do teu trabalho, queria que tu contasse um pouco para gente, né? Como é que tu tem um trabalho tão bom, tão consistente assim nessa área de utilitários, né?
que se Aham. especializou e, enfim, cresceu nessa área. E eu acho que muita gente deve estar querendo saber também. Tá, bom, eu não tenho como não falar, eu tenho que falar que ah, eu tinha esse gosto por fazer utilitários, né? Mas teve o início, assim, digamos, porque agora a gente está muito focado em louças e tal, não só louças, mas eu tenho que falar dessa outra parte, não só técnica, mas dessa parte que é a verdade com que a gente trabalha, né? Então, com a emoção, com a dedicação, com o respeito, enfim. Então, sei lá, uns 8 anos atrás, 8 ou 9, veio um chefe e me pediu umas louças para um restaurante que ia inaugurar, e eu fiz. A gente fez, como eu ainda trabalho, sempre ouvindo e respeitando, porque era um desejo que ele tinha, então tudo com muito respeito. Mas aí depois veio um outro chefe, que é o Xavier, que veio no ateliê e me disse assim, uma é que ele falava do trabalho com um amor e uma paixão, e aquilo assim eu me senti totalmente identificada e consegui perceber as semelhanças que tem a culinária, né, a cozinhar com fazer cerâmica. É assim, é junto, é grudado, colado, eu acho. Porque são muitas variáveis, muitos elementos, tem a questão da temperatura, tem a questão de não fazer mal, tem que estar fazendo bem também, né? Tem as surpresas, tem também o tempo de ser feito, porque não adianta tu querer fazer um pão de massa madre, de fermentação natural, fazer com que ele seja um pão rápido que vai dar errado. Sim. Então, assim, e a cerâmica a mesma coisa. Então, quando o Xavier foi no ateliê, aquilo eu trago até hoje, ele me pediu, ele me disse assim, eu conversando com ele, eu disse para ele, mas o que que tu quer passar? Tu tem que me dizer o sentimento que tu quer que tenha nos pratos para eu poder fazer. E aí ele me disse, eu quero que pareça um vulcão e ao mesmo tempo pedra e aí eu fiz naquele momento eu fiz 12 pratos, 12 protótipos para ele escolher. Então, assim eu me mantenho com o gosto de trabalhar, porque não é o repetido, fazer a cópia da cópia da cópia. Até eu trouxe o prato. Eu trouxe esse protótipo que foi escolhido, um deles eu trouxe para mostrar, que é esse aqui, ó. Nossa, Kátia, que Eu não, lindo. eu não sei se aparece, mas Eu vejo bem. então, esse prato, na realidade, ele é de uma argila preta maravilhosa, né, de alta temperatura, e eu fiz 12, né, só para tu ter uma ideia. E esse foi um dos escolhidos, os outros eu não tenho aqui, mas, então, aqui, o que eu quero dizer é que, às vezes, a, a, a intenção e a verdade, né, é que te fazem ter um trabalho diferenciado, né, eu acho, e consistente. E não é assim, não são segredos, até eu sei que ali tá os mistérios ou os segredos, né, eu não sei bem, mas o segredo e o mistério é o fazer e o fazer com verdade. Porque aquilo que eu usei para texturizar não foi uma coisa super especial, foi um garfo. Então, é uma coisa que é a observação e fazer. É claro que tem materiais, daí a gente pode falar mais nisso, mas e assim eu trabalho até hoje. Então a gente não trabalha com forma. Talvez um dia eu não tenho nada contra, mas eu acho que cada pessoa tem que seguir
eu acho que trabalhar com prazer e se tu pode, né? Já tem a cerâmica, que é a argila, que é um material tão rico, tão potente, né? E tal. Então, como eu trabalho, quando eu faço utilitários, eu trabalho com o desejo das pessoas, eu tento trabalhar com o maior respeito. Então, eu tento não fazer peças iguais. Então, eu não tenho dois, apesar de eu ter feito para horrores. Agora parece que eu estou falando que. Não, mas não, eu sei que não sou só eu que faço, né? Mas apesar de eu ter feito para muitos lugares, muitos restaurantes, muitas cafeterias, muitos chefes, muitas pessoas que cozinham e que gostam, eu vou te dizer que eu nunca repeti. Nunca teve assim um prato da mesma cor, da mesma argila, blá 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 blá, para a mesma pessoa, não teve. Não sou contra, eu não ganho a mais para isso, mas é como eu gosto de trabalhar. Que Sim, são sonhos das pessoas também. A pessoa investe ali. É claro que quando tu percebe que é muito raro, eu vou te dizer que acho que 1% das pessoas que me procuram que vão assim pensando só um negócio. Não, eu quero um negócio que está na moda, que isso, que aquilo, que blá blá blá. Eu acho que foi um só, até, posso te dizer. Não vou dizer quem, sim. mas foi um só. Então, mas enfim, sabendo que a cerâmica artesanal está na moda, que valoriza, que vende, que por esses conceitos. Mas as outras pessoas não vão assim me procurar. Então, por isso ainda não optei em fazer por forma, né? A gente Bom, e outra coisa muito interessante que eu acho importante eu falar, já que eu já venho de uma, né, com uma bagagem, é que agora tem muita gente aprendendo torno, que eu acho muito maravilhoso, e praticando e ensinando, acho que é tudo de bom. Mas também voltando àquela conversa do antes, né? Não tinha, né, aqui, não tinha forno de alta temperatura, eu tive que importar um forno. Eu nunca quis trabalhar com gás quando eu comecei, porque eu tinha medo e eu era sozinha lá e eu tenho uma questão assim com gás, então não, então eu queria ter um forno elétrico, que eu ia me sentir segura trabalhando sozinha no ateliê, e depois a gás seria outro passo, né? E então demorou para chegar ao forno elétrico, que a gente sabe que é o que dá uma resistência mecânica, traz uma beleza diferente para os utilitários, sinteriza, fecha mais os poros. Bom, mas isso demorou. E a questão do torno também, porque quando eu comecei, nem era bem no início ainda, eu ia o que existiam o que tinha aqui perto eram pessoas que trabalhavam em olarias, fazendo vasos muito rústicos, que faziam maravilhosamente bem os vasos, puxavam os vasos num tornos super rústico, que eu não sei se tu conhece, que a gente monta em cima de lado para tornear. E E chuta com o pé, assim, não é? Uns que chuta é, com o pé. esse eu conheço, mas não era de chutar. A pessoa que eu. Aí tinha uma dessas pessoas que trabalhava assim, em olarias e tal, e eu passei na casa dela para começar a fazer peças torneadas. Então eu ia até São Leopoldo, que era um foco que tinha muitos oleiros, ainda tem alguns, mas depois com essa função de comprar vasos mais baratos de lugares mais para cima e vasos de cimento, depois plástico e pá, tudo isso foi diminuindo. Espero que volte, porque realmente o impacto que causa e o trabalho que dá para tanta gente, né, é tão bom e que seja mais valorizado como já é hoje. Então é tudo de bom. Mas aí eu ia na casa da pessoa e trabalhei durante quase 15 anos com ela, e daí eu aos poucos eu
fui falando, não, eu quero uma borda fina, eu quero trabalhar com essa argila, e aí eu comprei um torno, daí a pessoa vinha, e aí depois começou a ir em diversos lugares, né, em Porto Alegre, já ia num ou dois, assim, e aí foi se formando esse uso do torno nos utilitários daqui, pelo menos da região aqui de Porto Alegre, né? E assim como esse que eu ia na casa, tinha outro e tal, mas enfim, isso é uma parte que eu acho que vale a pena. Então, eu vejo pessoas torneando e fazendo muito bem, tem até ex-alunas, assim, alunas que já têm carreira solo, tem uma que eu gosto muito e acho que ela trabalha com muita verdade, entendeu bem desde o início, que é a cerâmica, que é a Larissa, que é da lavanda, gosto muito dela. E Tenho. Tá, fala. Saí falando agora. não, então, eu vejo assim que existe uma busca muito grande atualmente aqui na região, pessoas que buscam fazer cerâmica para fazer utilitários, né? Assim, Certo. gente até assim que me liga e diz, eu tenho uma cafeteria, eu quero fazer aulas para fazer a minha louça, né? Eu Sim. quero para fazer e tal. O que que tu acha? É possível a pessoa começar e já conseguir, assim, de cara, fazendo trabalhos utilitários que tenham as características, né, mínimas, assim, de resistência, de ser seguros e tal? Como é que tu vê isso? É possível ou tem algum segredo? Como é que se faz essa Essa parte? mágica. Utiliza, né? O que tu vê assim que. Porque eu vou te dizer, eu demorei muito a fazer utilitários, eu praticamente estou começando agora, vai fazer um ano que eu tenho forno de alta, antes disso eu nem pensava. Apanhei do forno horrores no início, mas agora a gente está num caso de amor já. Mas assim, como é que tu vê isso assim? O que precisa para fazer bons utilitários? Se precisa muita pesquisa, se dá para só pegar argila e sair fazendo, como é que. Eu acho que depende do nível de exigência que tu tem, né? Eu acho que tem que ter um respeito por quem vai comprar, né? Então, se a pessoa vai abrir a sua cafeteria e quer fazer seus pratos, ok. Agora, se vai. É que nem eu tenho, às vezes me procuram, né, para fazer aula e já me perguntam na entrada quantas peças eu vou conseguir produzir e quanto elas vão me custar, pensando já em quanto vão vender. Então, é daí que vem a desvalorização do feito à mão. Se quem faz acha que é mágico, que é como um vídeo do YouTube ou do Pinterest ou uma foto ou sabe, ou as postagens que tem no Instagram, porque tem pessoas que lançam uma marca já e o trabalho não é bom, é péssimo. E antes de lançar o trabalho já lançaram a marca. Então, assim, depende do nível de exigência da pessoa e de quem vai adquirir a peça. Eu acho sacanagem. Mas nesse teu caso, a pessoa quer abrir um café e quer fazer a sua louça, então faça, não tem problema nenhum. Porque assim a gente sabe que a cerâmica acompanha as pessoas desde a época das cavernas, quando se descobriu o fogo, e se comia, e se come, e se usa, e ok. É claro que agora a gente tem que ter um mínimo de consciência para não usar materiais com toxicidade alta, né? Que eu até vi que eu pude assistir a live anterior, um bom pedaço, depois eu tive que botar o celular para carregar, para a gente poder Ah, fazer essa, mas vou assistir depois. Então, assim, tem a questão da toxicidade, tem a questão de craquela, não craquela, e isso tudo, a gente tem muitos materiais à disposição, né? Então, eu uso, eu compro esmaltes já prontos
Eu, às vezes, eu misturo esses esmaltes e, às vezes, eu opacifico ou eu dou uma interferida nesses esmaltes. Eu fiz um curso com o Francisco Lorusso e já tinha feito um outro anterior com... Ele é excelente, eu acho ele excelente, eu adorei o curso, achei apaixonante, mas eu tenho que optar por coisas que eu quero fazer. Então, eu não faço a formulação dos esmaltes, eu dou uma mexida e escolho. Só que nesse escolher, eu escolho muito. Tem esmaltes que eu queimo uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá, 10 vezes, até eu entender ele e ver que ele chegue num ponto que ele fique bonito, que ele não dê problema para quem vai comprar, que ele não vai descascar, que ele não vai ter, não vai quebrar, não vai ficar uma bolha de vidro e vai quebrar e a pessoa vai lavar e vai se machucar. Então eu testo muito antes. Tanto os esmaltes, as argilas realmente eu uso do Pascoal, eu quero passar a usar outras, mas eu sou muito. Não sei, eu uso, estou satisfeita, sempre experimentei outras, mas sempre volto, mas igual eu quero testar outras, inclusive do Lorusso, que já está nos meus planos, até tem que falar com ele, e ou com a esposa, que é a Raquel, que eu conheci também. Mas, enfim, tem que ter respeito pelas pessoas e realmente fazer com seriedade, né? E, 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 então, assim, só para... Essa responsabilidade com a outra pessoa que vai usar o nosso trabalho, né? Claro, E claro. falaram, a gente não sabe o uso que vão dar depois para o Sim, trabalho, né? Então, tem sim. que pensar que É. é mais seguro para quem vai estar adquirindo. E às vezes, quando eu faço para alguns restaurantes, inclusive, eu digo assim, olha, se der uma lascada, claro, é prato, quebra, vai quebrar, pode quebrar, mas eu digo assim, se der uma lascada, se quiser me trazer, traz, que eu posso dar uma restaurada, sabe? É o sonho da pessoa, a pessoa está ali trabalhando também. Eu não gostaria que a pessoa de levar um passapé de ninguém, não vou dar em ninguém. E falando em sonhos, até quero mostrar um trabalho aqui que eu fiz. Hoje a gente tirou do forno e aí eu fiquei muito encantada. Aqui é de umas arquitetas que me encomendaram casinhas. Que gracinha. E essas casinhas, elas vão ser uns porta-incenso e vai sair a fumacinha pela chaminé. Elas me pediram casinhas, e daí eu desenvolvi essas casinhas. Então, o conhecimento, né, a prática, a experiência traz isso. Eu posso fazer um trabalho a partir de placas e posso fazer um trabalho a partir do torno, né? Então, quanto mais a gente... E posso juntar as duas coisas, né? Que tu sabe até fazer... Então, para até fazer essa casinha, eu tenho que aprender a costurar na cerâmica, costurar o telhado para que fique firme, forte, né? Elas vão presentear os clientes. Tá? Não, é que eu achei tão lindo, até trouxe para mostrar. Muito lindo mesmo, parabéns. Obrigada. Tu faz algum teste com tuas louças, aqueles testes de riscar, de vinagre, de não sei o quê? Tu faz esse tipo, já fez esse Eu tipo tenho, de teste? eu tenho as louças em casa, né? Então já é ótimo. Então eu boto no micro, eu boto na lava-louça e o que eu sempre digo, que eu acho que é muito importante para quem faz cerâmica, se alguém está aqui ouvindo e ainda nunca ouviu sobre isso, talvez já tenha, já saiba, eu sempre digo para deixarem secar as louças fora do armário. Não guardar as louças de cerâmica no armário, porque elas mofam. Mesmo que elas sejam queimadas em alta temperatura, algumas mofam, né? Assim, elas, não é que elas mofam, mas assim, podem. Então eu tento tirar tudo que pode acontecer. É para não acontecer.
Então, eu tento tirar todas os problemas que possam surgir, né? Então, deixar nos restaurantes, eu digo, deixem fora do armário, daí todo mundo, ainda eles gostam, não, claro, fica exposto, mas eu na minha casa eu uso, daí eu deixo secar de um dia para o outro, depois que eu boto no armário. Saber sobre os esmaltes, que os esmaltes mais foscos e acetinados, eles craquelam menos, tendem a craquelar menos. Os vidrados, é uma cerâmica artesanal. Se tu pega uma cerâmica industrial, eles fazem a pesquisa de retração de esmalte e de massa. Então, ali é para não craquelar, para não dar problema. Ok. Na cerâmica artesanal, a argila não é feita numa indústria, né? Não é um processo industrial. Os esmaltes que a gente, os vidrados ou esmaltes, tanto faz, vidrado eu acho até que é mais adequado, porque é uma camada vítrea, talvez, né? E os vidrados, eu uso de diversas fornecedores, então não tenho, a argila é de um lugar, o vidrado é de outro. Eu não contratei nenhum pesquisador para me fazer uma formulação para que dê certo e não craquele. Então, o que eu faço? Eu tenho que testar. É Sim. minha responsabilidade. E aí, esses testes eu não faço, porque tu me perguntou, Michele. Eu observo, observo e observo, e esse é o segredo. Então, o ateliê é um grande laboratório que eu vou quase todos os dias. Só quando eu viajo que eu não vou, porque eu tenho lá também o Nino, que é a nossa iguana de 24 anos, que se eu não tivesse essa observação, ele já estaria morto, né? Porque ele é um bichinho, quando eu peguei ele, não tinha internet, a gente sabia muito pouco, imagina, 24 anos atrás, eu entrei numa loja e tinha aquele bichinho desse tamanho, sim, uma coisinha, uma lagartixa, verde limão com turquesa. Eu olhei aquela textura, claro, apaixonada pelo Ah, primitivo como eu sou. E tu também, né? sim. Então, Aliás, quando eu vi que a tua logomarca era da referência do bichinho que existia, eu tava lá no ateliê, que daí eu fui fazer curso e tal, fiquei um pouquinho mais no pátio, né? E pude conhecê-lo. Gente, que coisa maravilhosa, né? Que animal fantástico ele. sim, Super mas pacato, tranquilo, é, né? É, sim, mas ele é um animal, ele é um bichinho que ele é de outro lugar, então ele é de um lugar quente, ele é vegano, então tem uma. E quando eu peguei ele, também não tinha, como eu falei, né, não tinha internet, a literatura era muito difícil, então foi tudo muito intuitivo e muito. Aos poucos eu consegui ir pesquisando, né? Mas o que eu tive que fazer ali? Criar um ambiente quente para ele, então ele é muito VIP, porque ele tem um aquecimento no inverno todo, mas ele tem. Aí adaptei, claro, botei uma banheira reciclada ali no viveiro, plantei uma árvore, mas isso é observação, porque senão ele sim. teria morrido, como compram as iguanas e morrem como morrem no zoológico. Então a cerâmica enfim, viajei, mas a cerâmica acaba sendo isso. Se tu não observa o processo de secagem, para os pratos não empenarem, se tu não te dá conta dos pequenos detalhes, a peça dá problema. E o resultado final é de todo um processo, né? Entendi. E então tu vai todos os dias no ateliê, Kátia? Vai Acabo quase. indo. Eu vou porque aí eu tenho uma fornada que eu faço uma estufa, e eu tenho queimado para muito ceramista, muita gente, tem os alunos, né? Então eu e o Lúcio passamos a dar aula juntos, e depois, com o tempo, eu formei uma equipe, que a equipe a gente sabe que é maravilhosa, maravilhosa, só
10 são pessoas ótimas mesmo, de verdade. A Sami, que está trabalhando com a gente lá, está há 4 anos, o Cássio está há 6, só que são pessoas que vinham de outras atividades. Então, todo mundo que vai trabalhar no ateliê é um começar do zero, e sempre foi assim, porque é uma atividade inventada essa de dar aulas de cerâmica, e não é convencional, né? Sim, com E, certeza e, que não. e outra questão é assim, eu sempre comento que talvez a minha vida fosse mais fácil se eu trabalhasse com 2 cores de argila, 4 cores de esmalte, mas não é, porque eu gosto muito de cores, de texturas, de possibilidades, o Lúcio também, e agora o pessoal junto abraça, então E tu recebe escolas, né, Kátia? Como é que é essa coisa de fazer um primeiro contato com crianças pequenas e tal, e elas invadem lá? Como é que funciona isso? sim, é maravilhoso. Eu e uma sobrinha minha, Viviana, que é atriz, é, até ela trabalhou bastante tempo no Vila Flores, ela tinha uma sala ali. Agora ela está morando em Santa Catarina. Ela me ajudou a desenvolver um projeto, cada um com as suas habilidades, né? Além dela ser atriz, ela tem essa habilidade. E a gente elaborou o projeto Escola Vai ao Ateliê. E vão em torno de quase 300 crianças por ano no ateliê. A gente estruturou um projeto assim, que elas têm uma experiência no torno, na modelagem, com o Lúcio, e eu dou uma aula, assim, para mostrar. Isso eu acho essa visita muito maravilhosa, é uma alegria. No início era extremamente, eu ficava muito nervosa, porque eu pensava, ah, mas um monte de criança, que responsabilidade, né? Assim, mas sempre nunca deu um problema. Inclusive, aquelas crianças que já entravam ali no ateliê, que a professora, às vezes, uma professora uma vez ameaçando assim, tu vai voltar pro ônibus. Essa criança eu já pego, quando tem crianças assim, eu já pego e digo, agora pode ser minha auxiliar, me ajudar. E sempre são crianças com um diferencial, uma habilidade diferenciada. É impressionante. Que Não sei, eu, joia! eu tive esse insight e é assim, se um dia tu trabalhar com crianças, sabe, é valorizar o diferente, que dá sempre certo. E, e aí falar, poder passar para as pessoas, né, conhecerem o que é um trabalho feito à mão, e que a cerâmica realmente tem cerâmica na ponta do foguete, os dentes de porcelana, o banheiro, o vaso sanitário, a pia, o piso. ah, e mais essa troca com as crianças, né? Às vezes chegam umas que não querem tocar na argila, e depois, com jeito, a gente vai, depois são as que não querem ir embora. É muito rico. Tem várias É, coisas que acontecem no ateliê que são muito. E tudo isso é com esse material maravilhoso. E voltando aos utilitários, é possível fazer muita coisa boa, autoral, sabe? Ter referências é bom, claro, é bom. Mas fazer isso que eu falei, né? Com responsabilidade. Um prato que tu vai usar faca, ele não pode ter borda alta. Então, tem todos esses detalhes. Ele tem que funcionar para o que vai ser servido, vai ser usado. É um utilitário, não é industrial. Eu não vou fazer todas as peças que eu faço furinho, eu não preciso fazer redonda, eu posso fazer com outros formatos, tu bem sabe, né? Que tu faz uns trabalhos bem lindos. Tem essa liberdade, então o que eu sugiro é que faça com liberdade, que as pessoas possam se colocar e pesquisar bastante mesmo. sim, né? Fugir do mesmo, né? Que a gente É, vê hoje em dia, até grandes indústrias estão fazendo louças para parecer artesanais, né? sim, Então, sim, existe sem dúvida. muita coisa
do artesanal pop, né? E realmente essa pesquisa de fazer diferente para cada um, de entrar um pouco no pensamento do chefe, né? Do que ele quer expressar com sim. aqueles pratos. Isso é um baita diferencial e realmente é do artista, né? Não é uma coisa assim que vai se É, aprender no por- PIN, né? Tem que... é uma sensibilidade que tem que ter e principalmente respeito, né? Porque eu, sinceramente, eu aqui vou expor uma coisa. Bom, enfim, eu acho assim, ó, que quem enxerga assim a cerâmica, porque um preço final de um prato é um preço maior do que o industrial, ele é maior porque ele é mais caro. Apesar do barro ser um material que não é caro e tal, e ser um material generoso, a gente sabe que quando vai fazer, eu tenho uma encomenda de 10 pratos, eu faço no mínimo 14, porque alguns vão da zebra, sabe? Então, tem o tempo humano, né? O tempo que a gente leva para trabalhar. Então, assim, se me perguntassem assim, tu aconselha a trabalhar com a cerâmica? Eu aconselho para quem tem esse gosto. Mas para quem tem o gosto, para quem sente essa emoção quando abre o forno, agora tu que está vivendo essa paixão com o forno de alta. Cátia, a gente aqui, a gente às vezes quando vai abrir o forno, a gente diz que é Natal, porque assim, é como se fossem presentes, né? Então o dia de abrir o forno, diz, hoje é Natal, vamos para atender que hoje é Natal, porque a gente fica numa ansiedade de ver como é que os trabalhos ficaram e tal, que é aquela sensação de surpresa, né, de alegria, assim, o forno é uma grande emoção. E eu acho que é o destino de todo ceramista que realmente ama vir a ter o forno, né? Ter a casinha sua queima, isso tá E, intrínseco, assim. É a alquimia final, né? A transmutação do fogo, assim, no trabalho. É muito emocionante. e isso acontece com o trabalho dos alunos também, né? Quando a gente quer ver como vai ficar e, né? Que a Ah, pessoa é com o claro. nosso e com os alunos. E a gente vê o processo do aluno em aula, né? As Sim, inseguranças, as incertezas, as tentativas. Então, quando chega aquele momento de também recompensá-lo com um bom resultado, é muito prazeroso, né? É demais. sim, E, claro, tem momentos da frustração também, né? Quem dá aula de claro, cerâmica, além de lidar com as próprias frustrações, às vezes é até mais difícil lidar com a frustração do outro, né? Porque se decepciona, eu não fiz nada sim, certo. Não, você fez tudo sim. certo. Isso aqui é cerâmica. É. Às vezes, São como muitas variáveis, né? hã? São muitas variáveis. É Não é, verdade. não é, não é uma atividade simples, né? Às vezes eu digo que é simples, mas não é simplória, mas enfim, não é, tem muitas variáveis, tem todo o processo. Kátia, teve duas perguntas, assim, né? Porque a maioria das pessoas, assim, tá só nos incentivando aqui. Todos os É, comentários maravilhosos, eu só ai, que posso bom, agradecer, dizendo, trabalhos lindos, é isso aí mesmo e tal. Mas teve duas perguntas que eu vi. Uma é assim, ótimo. se como é que se vive de vender utilitário, né? A pergunta. E a outra que eu vi também achei interessante é se tu usa alguma argila da nossa região, se tu conhece argilas assim da nossa próximas, né? Aham. Sim, De, sim. das daqui. Então vou Então, deixar contigo essas perguntas antes da gente começar a preparar um encerramento, porque já tá bom. estamos aqui em praticamente uma hora, né? Vá, Mas podemos nem vi estender um passar. pouco. Vou. Então tá, vou te. Bom, ah, enfim, quando me perguntam assim se dá para viver,
viver como, né? A gente vive num país, né, que a gente está vendo tudo que está acontecendo e viver como, né? Tem gente que vive com R$ 600, tem gente que vive com 1.200, tem gente que, enfim, não tenho como responder. O que eu posso dizer assim, vai se trabalhar mais, assim, é um trabalho infinito, né? Porque tu fica no processo, pelo menos para mim é assim, eu fico no processo sempre, ou eu estou com peças queimando, outras pintando, outras construindo, e assim vai. Tem a questão da venda, que agora eu estou tendo o privilégio e a alegria de contar com a Ava, que é a nossa filha, que está organizando várias coisas e muito bem, e é isso, cada um com as suas características, né? Uma sorte grande, uma alegria, que está organizando essas vendas à distância e tal, e as turmas à distância que a gente está tendo agora, que eu sei que tu também está dando aula à distância, né? E ao vivo, né? Isso Eu aí. também, que está sendo muito gratificante. E dá para viver agora, tem que ver como que a pessoa quer viver. Sim. Ficar rica, nos padrões que a gente entende por rico, pelo menos que eu entendo, não vai ficar. Porque a menos que monte da cerâmica monte uma indústria, ou enfim, ou que, eu não sei, essa pergunta é uma ótima pergunta. Eu vou ter que me preparar para responder. Eu Tá acho que certo. viver como eu vivo fazendo o que eu gosto, tenho muitas decepções durante o processo, porque às vezes quebram as coisas, às vezes o forno dá problema, às vezes as pessoas não entendem o tempo que leva para produzir, isso a gente sabe bem, né, Michele? Acha que é mágica. Tem a É própria verdade. desvalorização do feito à mão de quem faz e acha que tem que fazer correndo. Não é o lugar que tu vai ter é o tempo humano, não é da máquina fotográfica, nem do vídeo editado, não é. É o tempo humano e o teu tempo é o tempo que tu vai usar, né? Então, é tu ali, teu tempo de vida. Então, eu acho que não é para todo mundo, realmente eu acho, mas eu acho maravilhoso. Então, eu sei que tu tá fazendo e tá gostando, né? Eu também. Isso eu ia te comentar mesmo, né? Porque assim, isso do viver como, né? Mesmo que tu não tenha essa riqueza material que tu citou, Sim, né? Rico nos padrões que a gente entende por rico, nos mas padrões que tentam nos colocar, né? mas é uma vida tão prazerosa no seu dia a dia, de tu vir, de tu saber que tu vai ter um dia bom, que tu vai lidar com uma matéria-prima que é uma mãe, né, que é receptiva, né? Eu comento assim que eu tive uma vida anterior, né, da cerâmica, que tinha uma outra profissão. Aí eu ia para aula de cerâmica, às vezes estressada, assim, querendo acabar com todo mundo. Saía assobiando e nem percebia essa transformação. Quando eu vi, eu estava bem, né? Então, assim, poxa, vale a pena, né? Vale a pena esse Sim, esforço de trabalhar muito, de como tu disse, sempre ter eu coisas acho. em todos os processos, né? E de lidar com os alunos, com as suas expectativas, com a ansiedade de, né, que eles querem vir e já fazer uma escultura do Michelangelo e ter que dizer, olha, não é bem assim, tem que ir, né, com calma, assim, né? Mas, enfim, vou te trazer a outra pergunta, né? Se Tá. existem argilas da região, se tu Ah, sim. considera, se já trabalhou com argilas aqui da nossa
do nosso ecossistema, né? Vamos colocar Sim. assim, cerâmica. Eu acho que seria, eu acho que essa pergunta é ótima. Eu até vou, muito boa pergunta, e eu até vou me tentar me dedicar. Eu trabalhei, né? Claro, no início, quando eu comecei, era da região, e eu tinha muitas dificuldades. Não, não é que eu tinha muitas dificuldades, mas quando eu conheci as argilas do Pascoal, como eu falei, eu troquei. Porque, porque não sei se eu não. Elas vinham de um jeito assim que se eu respirar, se eu chorasse, caísse uma lágrima na argila, a peça rachava. E essas que eu não aconteceu de rachar comigo chorando, mas assim, se eu passasse uma coisinha úmida, alguma coisinha, põe. Elas não tinham sustentação e tal, mas era porque eu não preparava também, né? Se eu pegasse aquela argila, sovasse, trabalhasse, limpasse, mas é aquilo que eu disse, eu acho que cada um tem os seus desejos também. Eu não preciso. Tem várias coisas que eu uso da região e que eu incentivo da região, muitas, e que o ateliê me proporcionou a fazer isso, mas essa questão das argilas eu até vou dar uma repensada mesmo. Mas Eu acho que para uma utilitários não é tão pesquisada. simples, né? É, Para utilitários não é tão simples, né? As massas precisam ser mais produzidas, precisam ter sim, aditivos. sim, com certeza. Estou dando aqui uma opinião, assim, né? Porque Uhum. eu não Mas que bom. conheço. Não sei se tu conhece a Liane ali da Barro e Cor, ela é uma Sim, das pessoas conheço, é uma parceira. né, começou a realmente a produzir massas que ela diz o que entrega, né? Que em Sim, 1200 vai ficar assim assado. Porque as argilas da região assim que eu trabalhei, elas são melhores para escultura, para trabalho sim, de exatamente. literatura, né? Para fazer Isso um sim. trabalho de utilitário que faz, acho que teria que realmente fazer uma transformação daquela Sim, matéria-prima. exatamente. Está respondendo muito bem a questão técnica mesmo. Eu tenho aqui um trabalho, eu não sei como ele apareceu em umas coisas guardadas, que é um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que eu me lembro como se fosse hoje quando eu fiz. Então volta aquela questão de como tu te sentia, né? Que é feito com uma da argila daqui. Esse trabalho, uns 25 anos. E Ai, nele, e nele eu me lembro que eu descobri as texturas, gente, que é olha, com a que bom. argila daqui. Eu me lembro que quando eu fazia os risquinhos na argila e ficavam, eu ficava muito encantada. Mas é verdade, concordo. Eu vou até dar uma. É claro que eu usei bastante, mas realmente para escultura, ok. E depois, conforme eu fui buscando outras coisas, eu busquei outros materiais. Mas eu acho importante isso de valorizar o local, né, a produção local, o que a gente tem perto e otimizar para que não, enfim. Sim, mas eu acho que assim, isso que a gente está fazendo, por exemplo, de ter o festival, de estar Sim, falando com as pessoas da região, a gente está incentivando, né, o nosso circuito a crescer e crescendo a região, quem sabe não pinta aí também uma pessoa para fazer massas, né, massas sim. com uma É, X a qualidade. Liane, é, a Liane, eu tenho uma parceria com ela que é as argilas do ateliê todas que quando, por exemplo, para eu fazer aquele prato, eu quebrei todas as bordinhas. Então, aquelas argilinhas secas, como uma coisa é de tu fazer de 5 pratos, mas quando tu faz muitos, tu fica com muita argila. Aí eu acabo levando lá na Liane, que eu gosto muito, acho ela incrível, assim, uma força de. E agora ela está torneando e tá Gurias, aquela. Também sou muito. E aí, tomara que ela veja aqui a gente, depois vou dizer para ela assistir a gente falando eu dela. vou também, guria. Vou te dizer, até convidei ela para uma live, ela disse que é tímida, não quis fazer.
Sim, eu acredito. E ela é incrível, e eu tenho contato com ela, assim, então eu vou até lá, levo as argilas, depois eu busco. Ela é essa pessoa que a gente está falando também de ser uma pessoa séria, verdadeira, trabalha com uma honestidade, então eu acho que é isso, para tudo tinha que ser assim, né? Sim, Então, concordo. na cerâmica utilitária é isso. Então, eu acho que muitas vezes que é claro, tem a tua técnica, o teu olhar, tem a minha a questão estética, tem a conversa que eu tenho com as pessoas do que elas querem, tem os meus testes, as misturas, é um conjunto, né? E isso que tu falou sobre viver, eu concordo da cerâmica, eu acho muito, espero que essa pessoa que perguntou, não sei quem foi, mas que entenda, eu não quis falar que eu levei direto para o lado financeiro, porque realmente eu ando com uma demanda assim, de pessoas me procurando mesmo e com intenção de vender, já fazer as primeiras e já vender. Então, isso eu acho complicado, mas tudo bem. E é isso. E o que eu posso sugerir é que sempre se coloque no seu trabalho, assim, quando tiver uma encomenda ou quando for fazer os seus utilitários, os seus, que faça do seu desejo, né? Possa olhar referências, é um pacote de argila, abre ali, faz o seu, né? É tão rico. Então, só para. Não sei como é que a gente está de tempo, só ia mostrar mais um trabalhinho. Fica à vontade, pode mostrar, pode mostrar. Falando nisso, eu sei que tu conhece o Marcelo, que ele tocou no, o Festival do Barro do ano passado. Então, a Ele tá gente aqui. pôde. Eu vi o Marcelo comentando agora há pouco também, tá É, aqui na live. Uhum. ele sabe que eu sou fã dele, é meu amigo querido, meu aluno. E se ele sabe que se ele não comentar, falar coisa boa, eu ralo ele na aula. Não, mas aqui, ó, aqui tem um trabalho que ele lançou um CD, que é o Treza Vento, um CD lindo, fantástico, e a gente apoiou, porque ele fez pela primeira vez um orçamento colaborativo, não sei se é assim que se fala, e a gente fez umas canecas para fazerem parte da premiação dos shows. E nesse processo tem esse galinho de arroz, porque tem uma música muito linda. Eu vou parar de falar, vou deixar ele falar depois, se ele, quando... Bom, enfim, tem uma música linda que fala de um arrozal, de uma menina especial, e aí, então, o que que eu fiz? Eu fiz um carimbo, né? Então, isso aqui é um carimbo de cerâmica, né? Depois eu posso usar nas minhas peças. Eu só fiz essa esculturinha, queimei, aí depois eu fiz o baixo relevo, aí depois fiz vários testes, fiz mais de um, e é isso, é o fazer, né? Então, o ateliê proporcionou isso de poder apoiar o Marcelo nessa, ter uma travadinha, vou esperar. Estão ouvindo? Tá me ouvindo? Deu uma rodinha aqui para mim também, mas acho que tá da internet, deve melhorar. Tá. E também costumam ter outros eventos, né? Também no ateliê, enfim, outras causas que a gente apoia e acredita. Michele. Kátia, É, olha só, eu vou te super agradecer pelo tempo, a tua tá generosidade de bom? compartilhar com a gente o teu processo criativo, né, de abrir o teu ateliê para gente. Estou super feliz, assim, né, cada vez te admiro mais como pessoa, como artista, né, um grande muito obrigada. E, enfim, né,
Gratidão, assim, achei que foi ótima essa conversa, pelo feedback que a gente vê também do retorno, né, que as pessoas estão dando nos comentários. Ai, Acho que que foi muito bom. inspirador, né? Espero que mais pessoas aí busquem essa sua verdade, né, dentro dos trabalhos que fazem. Aham. E vou te mandar um grande beijo, dizer que se tu quiser falar mais alguma coisa antes de encerrar, né, vou te passar a palavra para poder também te despedir das pessoas. Tá bom. Bom, eu gostaria de dizer que é claro que quanto mais gente trabalhar com argila, e claro, quero agradecer, eu estou vendo que tem uns coraçõezinhos, acho que alguns devem ser para mim também, mas enfim, acho que é uma prática que acompanha a humanidade, né, as pessoas há muito tempo, que é primitiva, contemporânea, é muito prazeroso, eu aconselho, e que isso de trabalhar com verdade, honestidade, sempre seja no que for, e que se cuidem agora nesse momento, né? A gente já sabe que não é uma gripezinha, mas que vai passar e que a gente vai descobrindo maneiras de continuar, maneiras criativas de continuar fazendo o que a gente gosta, né? Olha nós Verdade. aqui conversando, que coisa boa. Te agradecer também, Michele. Adorei conversar contigo, adorei saber desse teu sentimento. E é isso aí. E assim que isso passar, tô louca para conhecer teu Vamos tomar um ateliê. chimarrão, Vamos tomar sim, um chá. vamos Então sim. tá, querida, um Tá beijo. bom? Pessoal, confiram o site do Festival do Barro, é bem fácil, né? www.festivaldobarro.com.br. A programação está toda lá, vai ter mais lives. Hoje foi recém o primeiro dia, encerrando aí com chave de ouro, com esse sorriso lindo da Kátia aí com a gente. Tá? Vou fechar a live agora. Um grande Parabéns. beijo para vocês. Parabéns, Michele. Obrigada, obrigada. Até. Tchau, pessoal.